Pequenas variações no consumo causam grandes variações no ganho de peso. Pensa num bovino de 450 quilos, em pastagem de período de águas, recebendo uma suplementação estratégica. Suplementação estratégica significa: eu vou dar via suplemento o que falta para ele em proteína e minerais, para retirar e usar toda a energia disponível dessa dieta. Tá? Eu não estou substituindo capim por ração. Isso aqui é uma suplementação estratégica. Tá? Então, olha só, essa densidade energética de 9,82, ela acontece numa situação onde o animal está pastando meia folha, né? Está numa lotação adequada, capim cobrindo canela de boi, tá? Então consegue encher barriga e está recebendo essa suplementação. Então, olha que interessante isso aqui. Quando você varia o consumo, então deixa eu já colocar os dois aqui. Quando eu vario o consumo de 1,3% do peso vivo, eu vou ter quase mantença nesse pasto. Se eu subir isso para 2,2, eu vou ter 800 gramas dia. Então, olha só, numa variação, Suzelma, de 40% no consumo, eu consigo imprimir uma variação de ganho de peso de 92%. Significa que pequenos erros de manejo, pode ser ficou um dia a mais no pasto, o pasto baixou demais, caiu o consumo. Pode ser que eu comecei a trazer boi a cada 15 dias eu boto boi de fora, aí os bichos ficam 4 dias sem comer, porque eles ficam brigando lá para ver quem que manda no lote. Ou então, você está colocando um pasto de boi perto de um pasto de novilha, tem novilha no cio, e começa o rebuliço lá. Ou a água é muito longe. Ou você bota coxo de manejo, e esse coxo está perto da aguada, o boi come um pouquinho, a quantidade que você está fazendo, ele come, bebe água e deita. E não pasta. Qualquer variação, uma pequena variação no consumo de matéria seca que você imprimir aqui, isso vai impactar muito mais em ganho de peso. Então, entre ganhar 800 gramas e mantença, você vai ver o boi pastando, vai achar que ele está comendo e que está ganhando, põe na balança e não ganha. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que muitas vezes você vai ter lotes de animais com um nível de consumo de matéria seca que vai estar muito próximo à mantença. E você só vai ver isso quando pesar. Uma vez eu fui chamado numa propriedade, porque o cara foi lá na fábrica de ração, comprou um suplemento, fez suplementação em pastagem. Aí ele estava dando 3 quilos de concentrado por boi. Aí ele pesou o gado, mantença. Aí ele veio bufando na fábrica. Falou, o vendedor foi lá, me vendeu essa formulação, falou que eu tinha que dar 3 quilos de ração para o boi, e o boi não ganhou. Aí eu fui lá. Aí fui ver a quantidade de forragem, quantidade de coxo para o tamanho do lote e tal, e percebi que tinha capim suficiente, mas que quando ele dava os 3 quilos de ração, você já promovia uma ingestão de energia próxima à mantença. E para o boi fez a mantença, tá bom. Então, o que ele fazia? Ele comia a ração, beliscava o pasto e deitava. Aí, o que eu falei para ele? Falei, faz o seguinte, diminui a tua oferta, dá 1,5 kg. Ele falou, mas eu dei 3 quilos, não ganhou, se eu der 1,5 kg aí? Falei, dá 1,5 kg. Mês que vem você pesa e me conta.
Então, ele deu 1,5 kg, pesou o gado no mês seguinte, o ganho lá em cima. Então, o que aconteceu? Eu tirei a boiada do efeito de substituição de forragem por concentrado, tirei a energia para baixo da mantença e obriguei a boiada a pastar. E mudei o horário de trato. Imagina o seguinte, imagina que você está com uma vara de bambu na mão, a varinha de pesca. Quando você mexe a varinha assim, ó, o quanto a varinha mexeu aqui perto da sua mão é pouco, não é? Mas e lá na ponta? Lá é muito, não é? Na ponta da vara. Com certeza. Então, quando você faz isso, essa variação perto da mão é a variação do consumo. Mas a variação da ponta da vara é o ganho de peso. Pequenas variações no consumo causam grandes variações no ganho de peso. Entendeu o que eu quero dizer? Então, o foco tem que estar todo no manejo, porque o manejo é o que vai dar liga em todo o processo de balanceamento e nutricional que foi planejado. Né? Então, o sujeito às vezes fala assim, como é que você vai fazer para balancear essa ração? Eu falo, eu vou picar mais, afia a faca da picadeira. Aí você mexe em taxa de passagem, em consumo, em degradabilidade de proteína, aí vai embora. Então, quando você afia a faca da picadeira, você está mexendo no resultado nutricional da dieta. Você vai ver que a nutrição de ruminantes, ela reverbera de uma forma muito curiosa, interessante assim. Agora, vamos olhar para o outro. Aqui, ó, é confinamento. Num confinamento, você tem o quê? Você tem mais energia por quilo de matéria seca, uma dieta mais energética, você vai explorar níveis de desempenho maiores, mas, ainda assim, você, com uma pequena variação de consumo, você vai sair de um ganho muito baixo para um ganho alto. Então, todo o manejo que você implemente e que atrapalhe o tempo que o animal dedica no coxo é deletério para o processo. Ele impacta negativamente em ganho de peso. Por isso que não é bom ficar misturando lote com frequência, por isso que o bicho não pode ficar no barro, né? Por isso que você tem que ter rotina, né? A questão de ambiência animal também é importante. Então, a gente está vendo que pequenas variações no consumo geram ou têm a capacidade de gerar grandes variações em termos de resultado de ganho de peso. Ok? E isso significa o quê? Significa que a atenção máxima tem que estar no manejo. É manejo. Tá? A gente acha que manejo é só o jeito de fazer, e tem gente que faz manejo para facilitar a vida dele, não para melhorar a vida do boi. Você trata do boi a hora que ele não está pastando. Porque a hora que ele está pastando, se você tratar, ele deixa de pastar e vai comer o teu suplemento. Então, você tem que pensar nisso, né? Então, gente, olha só. O que nós vimos hoje? A gente começou com bases conceituais, onde eu apresentei as 4 variáveis principais que a gente sempre vai ter que estar de olho como nutricionista. Né? Gestão de matéria seca, concentração de energia da dieta, o peso corporal e ganho de peso. Isso aí a gente vai estar manipulando essas variáveis para equalizar o sistema de produção. Reconhecemos o quê? Algumas variáveis que eu acabei de citar, que são determinantes nesse sistema de produção. Vimos as principais formas de expressão da ingestão de matéria seca. Falamos o quê? De peso metabólico, por que é importante, por que ele é usado e como é que ele está sendo desmembrado, estudado em detalhe. Né?
Depois a gente vai ver no curso, aí eu vou passar para vocês, ó, cada situação prática, parâmetros que normalmente a gente usa e funciona, né? Agora, você, a partir desta referência, você vai construir o seu referencial. É importante que você construa o seu conjunto referencial para consumo, tá? Aí a gente viu ainda, com mais detalhe, o efeito que a ingestão de matéria seca e a energia tem, né? Então, o que é mais barato? Eu subir o ganho de peso do gado aumentando o consumo, ou eu subir o ganho do peso do gado aumentando a energia? Aumentando o consumo. Geralmente é mais barato. Só que é mais fácil aumentando a energia, porque você aumenta a ração. Só que você gasta mais. O sistema pode ficar menos interessante, mais caro, né? Então, nós vamos ver tudo isso, né? Como é que a gente pode tomar essa decisão? Cada cenário vai ser um. Os efeitos da ingestão de matéria seca e da concentração de energia sobre o desempenho animal. Eu mostrei que pequenas variações no consumo causam grandes variações no desempenho, né? E as implicações práticas, que nos levam a reconhecer o quê? Que o manejo, o momento de ofertar a comida, a forma de ofertar a comida, a forma de formar lotes, os tempos de rotação nos piquetes, formação de lotes em confinamento e assim por diante, são fatores determinantes no consumo e que tem um grande reflexo no desempenho. E muitas vezes a gente fica preocupado, eu preciso analisar a composição química nutricional da minha gramínea, que eu quero fazer um sal mineral. Mas você não sabe qual é a lotação, quantos quilos de matéria seca está comendo, qual é o ganho de peso, você não pesa a boiada. Então, você quer resolver o micro, o detalhe, sem resolver o macro. Então, a gente tem que, nesse momento, eu estou chamando atenção para isso. Atenção ao manejo. Tudo que você fizer que favoreça consumo, você está trazendo um grande resultado e um grande benefício para o teu sistema. Aí você vai falar, mas se comer mais, eu gasto mais, só que ganha muito mais. Com a mesma concentração de energia, comendo mais, você faz muito mais peso. Entendeu? Agora, o melhorista, o pessoal que está fazendo seleção, pode direcionar a seleção genética para animais que, comendo menos, ganham mais. Ótimo. Mas se você é produtor de carne, o que você quer é produzir carne no menor custo possível. E aí você vai montar, ajeitar o seu sistema para que, com as ferramentas e com os recursos que você tem, você consiga fazer isso. Tá? E, geralmente, a resposta para sistemas de produção de ruminantes baseado em forragem está em favorecer a ingestão de matéria seca desses animais. Ok? Se você estiver interessado em saber mais sobre isso, como é que a gente faz isso? Segue aí o canal no YouTube. Toda semana, live com a minha turma, expert em formulação para ruminantes. Aguardo vocês.